O que eu vou fazer na maior parte da nossa sessão de hoje é trabalhar aplicações das leis de Newton. A situação que eu posso começar com uma situação que a gente até já discutiu da vez passada, vou relembrar a você. Aqui está um objeto apoiado sobre a mesa. Tá bom? Me diga uma coisa, qual é o movimento que esse objeto tem? Se eu tivesse perguntado qual é a velocidade que esse objeto tem, pronto, a resposta estaria correta, tá? Mas se eu perguntei qual é o movimento que o objeto tem, a sua resposta deveria ser um pouco diferente. Você poderia até ter dito, é um movimento com velocidade zero. Seria aceitável, né? Ou então dizer, ele não se move. Então ele tem velocidade zero e essa velocidade é constante. Eu olho para a primeira lei de Newton, se a velocidade dele é constante, o que eu posso afirmar a respeito da resultante das forças que agem sobre ele? É zero, tem que ser zero. Então aqui está o objeto, bolinha. Vamos representar as forças que ele sofre. Primeira que eu me lembro é a força de ação à distância. A força de ação à distância, neste caso, é a força de atração gravitacional que o planeta Terra exerce sobre esse objeto, que nós chamamos de peso. Existe alguma outra força de ação à distância agindo sobre aquele objeto? Não. Existe alguma força de contato agindo sobre esse objeto? Basta a gente ver com o que ele está em contato. Ele está em contato com a mesa. A mesa exerce sobre ele uma força de contato. Como é que é essa força? Vertical para cima. A gente chama ela de força normal. Por que a gente chama ela de força normal? A superfície que exerce é a superfície da mesa. E essa força é perpendicular à superfície. E a palavra normal é sinônimo de perpendicular. Por isso que ela se chama de normal. Para somar duas forças, a gente primeiro desenha uma delas. Está aqui o peso. Desenhei o peso. Onde o peso terminou, eu começo a desenhar a normal. Desenhei a normal. Ligo o início do primeiro ao fim do último. Chegaram no mesmo lugar. A soma é zero. Então, estou dizendo que peso somado por normal é zero. Do ponto de vista de módulos, se isso aqui é verdade, então é verdade também que o módulo do peso, que eu indico por esse símbolo aqui, o vetor P entre duas barras, é igual ao módulo da normal. Estou empurrando a mesa. O que está acontecendo com a mesa? Qual é o movimento da mesa? Nenhum. A mesa continua, tem velocidade zero e continua com velocidade zero, apesar de eu estar empurrando ela. Vamos representar as forças que atuam sobre essa mesa e identificar por que é que essa resultante é nula. Então vamos lá, cadê a mesa? Cá está a mesa. Quais são as forças que a mesa sofre? Força de ação à distância, atração gravitacional exercida pelo planeta Terra, aqui está o seu peso. Tem alguma outra força de ação à distância? Essa mesa está em contato com quantos objetos? 2. Quais são os 2? O chão e eu. Uma força que certamente o chão faz é a força que impede a penetração, não é? É a força normal. Aqui está a força feita pelo chão. Isso aqui representa contato com o chão. Está em contato com a minha mão também. Eu vou representar o contato com a minha mão. Aqui está a força que a minha mão está fazendo. Então, o fato de que eu empurro uma mesa e ela não se move, e ela fica com velocidade zero, constante, significa que tem mais uma força que eu ainda não desenhei. E esta é uma força que também tem a ver com o contato. Então, o contato está promovendo agora a existência de duas forças, em princípio, enfim, que eu vou desenhar como se fossem diferentes. Uma é a normal, que impede penetração, e outra é essa nova força que tenta impedir o deslizamento. Essa força que tenta impedir o deslizamento eu vou chamar de força de atrito. Vou usar a letra A para ela, A de atrito, né? E eu vou dizer que essa é uma força de atrito que acontece enquanto a mesa ainda está parada. Também existe atrito quando o objeto está em movimento, mas aí ele é um pouco diferente. Então eu vou chamar esse aqui de atrito estático. Então a soma vetorial N mais P mais F mais atrito estático tem que dar zero. Para que essa soma total dê zero, basta que N mais P dê zero, que são as forças verticais, e que o atrito estático mais a força F também dê zero. E aí a gente conclui, outra vez, que a força normal tem o mesmo módulo que a força peso e que a força de atrito estático tem o mesmo módulo que a força que a minha mão está fazendo. Nós vamos usar, de novo, focalizar o objeto mesa.
Seu nome, desculpa? Daiane. Daiane está fazendo uma força para baixo na mesa. Fica fazendo a força para baixo, fica fazendo a força para baixo. E eu estou fazendo uma força para lá. A mesa se moveu? Logo, a resultante das forças sobre a mesa é 0. Muito obrigado. Eu vou representar o que aconteceu. Além das forças de contato que eu tinha antes, a força que a minha mão faz, a força de atrito estático, a força normal, apareceu mais uma força, que é essa daqui, a força que Daiane fez, que eu vou chamar de D. Nessa situação, a mesa continuou em equilíbrio, continuou com velocidade nula e constante. Significa dizer que a soma dessas 5 aqui tem que dar 0, certo? E outra vez eu posso separar essa soma na soma das forças que atuam na vertical e a soma das forças que atuam na horizontal. Na horizontal não mudou nada, então eu continuo tendo a força de atrito estático, o mesmo módulo que a força que eu estou fazendo, mas na vertical mudou alguma coisa, né? Porque apareceu a força de Daiane. E observe que o peso e a força de Daiane são ambas forças verticais para baixo, que tem que ser equilibradas pela força normal que é para cima. Todo mundo vê isso? O módulo da força normal capaz de equilibrar o efeito simultâneo dessas duas forças. Portanto, tem que ser o peso da mesa mais a força de Daiane. Muitos calouros de física chegam aqui achando que a normal é sempre igual ao peso. Você está vendo aqui que isso não é verdade. Pode até acontecer do módulo da normal ser igual ao módulo do peso. Mas pode acontecer de não ser. Depende das outras forças que estão agindo aqui nessa situação. Tem gente que chega aqui achando que o atrito estático ele é sempre proporcional à normal. E se isso fosse verdade, então o atrito estático na segunda situação seria maior do que na primeira. No entanto, o atrito estático na segunda situação é exatamente igual ao que ele era na primeira, porque eu não mudei a força que eu estava fazendo. A força de atrito só depende do valor da força que eu estou fazendo, né? É apenas o suficiente para equilibrar a força que eu estou fazendo. Na situação 3, eu tenho a seguinte brincadeira. Eu tenho 2 tijolos empilhados um em cima do outro, iguaizinhos, e em contato com um terceiro tijolo. Tá legal? Eu faço uma força com o meu dedo, mas não há penetração, como vocês estão percebendo. Eu sou esperto, eu faço essa força de tal maneira que, além de não haver penetração, que esse sistema inteiro, os 3 tijolos se movam juntinhos com velocidade constante. Tem atrito entre os tijolos e esse plano horizontal ou não tem? E por quê? Agora ficou sério de novo, tá vendo? Tem atrito entre os tijolos e o plano horizontal ou não? O que você acha? Daiane. Você acha que não? Ele diz que tem, mas a força que eu estou fazendo é maior que o atrito. Alguém discorda do Gabriel? Eu. Gabriel, olha só. Imagine esses 3 tijolos formando um único sistema físico. Eu estou interessado na força que os tijolos sofrem. E o Gabriel mencionou 3. Eu estou dizendo, não podem ser só essas 3. Por quê? Porque se tivesse só essas 3, foi a situação que a gente analisou agora há pouco aqui, se só tivessem essas 3, a soma delas não ia dar 0, concorda? Se a soma delas não dá 0, então a resultante não é 0, então a velocidade não pode ser constante. Qual é que está faltando? É a força de atrito que o chão faz sobre os tijolos. Então tem uma força de atrito para a esquerda. E qual delas é maior? A força que a minha mão faz sobre os tijolos ou a força de atrito que o chão faz sobre os tijolos? Hã? Qual delas é maior? São iguais. Porque a força resultante tem que ser 0, a velocidade é constante. Está vendo como você erra aí? Você acha que para que um objeto ande para a direita é necessário que tenha uma resultante agindo para a direita. Não é verdade isso. Ele pode andar para a direita, se ele andar com velocidade constante, a resultante é 0. Este é o conteúdo da primeira lei, Gabriel. Para o sistema formado pelos 3 tijolos, nós temos 4 forças em ação. O peso,
o puxão gravitacional da Terra, a normal que impede penetrações pelo plano horizontal, a força que a minha mão faz para a direita e a força que o atrito faz para a esquerda. E essas forças são iguais 2 a 2. A força que minha mão faz é igual à força de atrito e a força que a Terra faz é igual à normal.